Agora eu vou mostrar para você uma metodologia de ligação em 10 etapas. Então, primeira etapa, você vai chamar primeiro o nome do cliente, Alexandre, Francisco, sempre terminando com uma entonação positiva, né? Então, Daniele, para que ele possa responder do outro lado, oi, sou eu, alô? E aí você vai para a segunda etapa. Aqui é o Alexandre, tudo bem? Você vai falar o seu nome e vai perguntar se ele tá bem, tá? Isso é um ponto bem legal. Difícil a pessoa falar que não tá bem. Se a pessoa não falar que tá bem, ela tá brincando, tá? Se a pessoa falar que tá tudo bem, você segue. Etapa 3. Eu tô retornando seu pedido de contato, ou você tá podendo falar. Como o cliente não sabe ainda do que se trata, ele vai ficar curioso. Então esse é o objetivo, é gerar curiosidade. Então ele vai perguntar para você quem tá falando, do que é. O cliente não vai entender muito bem, mas tá tudo bem, é isso mesmo. E na quarta etapa você vai realmente mostrar para ele que você está retornando o seu contato. Então, olha, estou retornando o seu contato sobre o imóvel tal, né? Você pediu informações, você gostaria que eu te mandasse no WhatsApp, você gostaria que eu te apresentasse esse imóvel pelo e-mail, né? E tem que ser uma forma muito sucinta, muito rápida, porque aqui a gente quer evitar a objeção principal de toda a ligação, que é me mande pelo e-mail, me mande pelo WhatsApp. Então, nesse começo de atendimento, você conseguiu 4 sims do cliente, o nome dele, o tudo bem dele, se ele estava podendo falar e que você vai poder mandar pelo WhatsApp e pelo e-mail. Então, dessa forma, você finaliza a primeira etapa. E aí, claro, depois dessas 4 etapas, você vai para a quinta etapa. E a quinta etapa é justamente você fazer uma pergunta de investigação. E aqui nós estamos no meio da ligação. Cliente, e o que seria mais importante para eu conseguir fazer uma seleção para você? O cliente geralmente vai responder se é a localização do imóvel, se é o produto, ou seja, o próprio imóvel, ou se é alguma questão de negociação. A ideia é você passar por esses 3 pontos, usando a técnica LPN, justamente para entender o cliente e fazer um processo de investigação completo. Na etapa 6, você vai reprisar tudo que o cliente perguntou, tudo que o cliente falou, para justamente ter certeza se você entendeu ele. Você vai demonstrar que você entendeu ele, inclusive. Então, olha, Alexandre, como a gente falou sobre isso, né, a localização do imóvel que você busca, o produto, a negociação. Você quer acrescentar algo? Era isso mesmo? Então, muitas vezes o cliente vai falar, não, era isso mesmo, e se tiver alguma coisa para acrescentar, ele vai acrescentar. Isso vai te ajudar muito agora na etapa 7, porque na etapa 7 você vai fazer uma oferta irresistível para ele. Então, cliente, com base nos itens que você me falou, eu te recomendo. Aí você vai falar 1 imóvel, 2 imóveis, 3 imóveis, no máximo 3, né, justamente para ele poder tomar uma decisão. Eu recomendo muito a pergunta binária, que é dar 2 opções para ele sempre, tá? Então, opção A é um imóvel nessa localização, dessa característica, dessa forma. E a opção B, dessa forma. O que você acha? O que você prefere? Aqui é justamente para o cliente tomar uma decisão. Justamente o cliente conseguir olhar e falar o que para ele faz mais sentido, tá? E aí justamente quando o cliente tomar uma decisão, ele fala, olha, pode me mandar esse, pode me mandar aquele, nós vamos automaticamente aplicar a etapa 8. E a etapa 8 é justamente a gente conversar com o cliente e solicitar para ele um agendamento. Então você vai falar assim, perfeito, como você gostou do imóvel tal então, ou como a gente combinou o seguinte, eu vou agendar uma reunião aqui para poder te apresentar esse imóvel, né? Ou para que eu possa te mostrar esse imóvel, fica melhor que dia para a gente conversar na próxima semana. Daí você vai usar uma dica de 2 dias ou 2 horários. Você pode manhã ou de tarde, você pode na quarta ou na quinta. Se o cliente objetar uma primeira vez, você vai neutralizar, simplesmente concordando com o cliente e perguntando rapidamente de novo. Então, cliente, entendi que você vai falar com a tua esposa, então eu vou combinar um horário com você primeiro, depois você fala comigo e diz se ela pode ou não pode. Você pode na quarta ou na quinta. Ou, cliente, entendi que você está só pesquisando agora. Então a ideia é você realmente pesquisar. Mas para eu te apresentar esse imóvel, você pode no dia tal ou no dia tal, tá? Se o cliente objetar por uma segunda vez, você vai parar e vai perguntar para ele. Cliente, só para eu entender então, você estava procurando imóvel nessa localização? Primeiro check. Você estava procurando imóvel com essas características? Segundo check. Você estava procurando imóvel com essa forma de negociação? Terceiro check. E aí você finaliza falando para ele o seguinte. Então, a ideia agora realmente é ter a oportunidade de te apresentar esse imóvel. Você pode no dia tal ou no dia tal. Esse é um processo que eu gosto muito de fazer, porque geralmente o cliente não objeta 2 vezes, ele agenda com você. Mas na etapa 9 você vai perguntar como é que foi a ligação, se o cliente tem algum feedback para você. Então você vai falar, olha Alexandre, gostaria de saber como é que foi a nossa ligação,
Se fez sentido para você, o que você achou, né? E aí o cliente vai te passar o feedback e aí você finaliza na etapa 10 simplesmente direcionando ele para um próximo passo. Então, olha, então a gente combinou o agendamento, ou a gente combinou, eu vou te mandar no WhatsApp, ou a gente combinou um próximo passo. Então, tudo isso, né, uma próxima ligação, um próximo encontro. Então, o que você combinou com o cliente durante o atendimento, você vai justamente notificar aí na etapa 10 e vai finalizar seu atendimento justamente falando do próximo passo e agradecendo o cliente e finalizando a ligação.